Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de estradas e transporte. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é literalmente a base da disciplina, né? Da pavimentação. Então, a classificação dos solos é um passo muito importante para a engenharia de uma forma geral, tanto para a pavimentação asfáltica mesmo de rodovias, quanto para ensaios geotécnicos, né, para construção de colocação de cargas no solo, né, quando nós vamos projetar casas, edifícios, prédios, né, pontes. Então nós temos que verificar como está o solo. Geralmente faz alguns estudos, né, teste SPT, penetração, e dentro desses testes todos são para a classificação do solo, para ver que solo se trata ali, para poder ancorar, né, assentar a nossa carga em cima, né? É o suporte. Então, classificar o solo inclui um determinado grupo composto por solos característicos de propriedades geotécnicas similares. Tem o objetivo de estimar o provável comportamento do solo para uma adequada análise do problema. Uma classificação do solo, provavelmente vai falar à frente, mas é granulométrica, né? de plasticidade, de trabalhabilidade, de dureza, né? Dureza é mais como reage à compressão, né? Dureza é mais uma classificação de minerais, escala de mols. O sistema de classificação de solo ajuda a organizar ideias e orientar o planejamento de investigações, né? Então, para que a gente classifica? Para poder ter uma visão mais aprofundada, né? Ter noção de onde você está pisando. Então, as formas de classificar o solo, né? Pela ordem: solos residuais e solos transportados, aluviais e coluviais. Provavelmente vocês viram falar sobre solos na disciplina específica de mecânica dos solos, né? Geotecnia vocês não têm. Mecânica dos solos, acho que tem 1 e 2, né? Provavelmente vocês já viram falar sobre vários tipos de solo. Pela evolução pedogenética, né? Classificação pedológica dos solos, por característica peculiar, presença de matéria orgânica, né? Estrutura, pelo tipo de comportamento das partículas constituintes, sistema de classificação baseado em propriedades, índices, mais empregados na engenharia, granulometria, limites e Outberg. Então tem o limite de liquidez, limite de plasticidade. Inclusive vou deixar para vocês um vídeo sobre como fazer esses testes, né? A classificação a partir do tamanho das partículas é uma das formas mais comuns. Por fração da argila pode diferenciar amplamente suas propriedades físicas. E a classificação apenas pelo tamanho é inadequada quando o solo contém finos, especificamente argilominerais. Então, pessoal, a classificação do tamanho aqui é a granulometria, né? Peneiramento. Vocês já viram aquela série de peneiras, né, normais. Sistemas de classificação mais elaborados têm surgido levando-se em conta limites de Outberg associado à granulometria. Então, aqui a seguir tem uma tabela que você usa para a classificação de solos, né? A partir da granulometria. Então, ó, diagrama de triângulo de Ferret. Acho que era Ferret. Não leva em conta a curva granulométrica. A curva, tá, pessoal? As porcentagens, sim. Aí você deve ter falado assim: a professora falou de granulometria na aula passada. Pois bem, a granulometria é assim: coloca uma quantidade de solo na peneira e vai vendo quanto vai ficando em cada peneira, né? E fazendo as porcentagens. Ó, por exemplo, na peneira de 3/4 passou
70%, né? 1/4, peneira de 75 micro, de 200, né? Então vai vendo as porcentagens. E aí eu chego aqui, ó, né? Você lança essas porcentagens. Por exemplo, vamos ver um exemplo de granulometria. 40% de areia, 40% de areia e 20% de silt. Ó, 40% de areia, pega aqui a 40%, desce, encontra com 20% de silt. É uma argila arenosa. Aí, olha aqui do outro lado. Argila, 50% de argila e 70% de silt. Tá aqui o encontrozinho aqui. Argila siltosa, né? Então tem tudo a classificação. Não considera a plasticidade nem tem importância na resistência, compressibilidade e permeabilidade do solo. Aqui é só a classificação quanto tipo, né? As principais classificações são Sistema Unificado de Classificação, SUC, e o Sistema de Classificação Highway Hazard, nem sei falar isso aí, Board, HRB, do grupo índice, né? E HRB e TRB é bem parecido, né? O Sistema Rodoviário de Classificação, AASHTO, né? Que é a americana, né? Parente da nossa ABNT, não, NBR, da nossa NBR. Também tem a ABNT, tá, pessoal? Quando fala ABNT, você fica mais ligado em trabalhos acadêmicos, né? Mas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, passou em norma técnica de fazer qualquer ensaio, é a ABNT. Empregado em engenharia rodoviária em todo o mundo, proposto pelo Bureau of Public Roads e revisto pelo HRB, normatizado pela AASHTO, que é a norma americana, tá? Também baseado granulometria e nos limites. Essa classificação aqui é baseada na granulometria e nos limites. Igual eu falei, limite de liquidez, limite de plasticidade. Então, ó, os grupos A1, A2, A3 são materiais granulares, 35% ou menos passa na 0,75 milímetros. Os grupos A4, A5, A6, A7, materiais mais finos, mais de 35% na raça. Então, essa peneira de 0,75 ela é uma peneira bem fina. Então, se passou mais de 35% desse aí, já configura que é um material fino, né? Passou na peneira de 0,75. Se menos de 35 não passou, então já é um material mais grosso. Classificação aqui A1, A2, A3. O sistema, né, de classificação é a mesma coisa que falei ali atrás, só que agora mais distribuída aqui, né? Ó, menos 25% da peneira 200, menos 50% e vai classificando, ó, A1A, A1B, A3, A2A, A2,5, A2,6, A2,7. Esses limites aqui, ó, menos de 35 passando a 200. Silt com 10% de índice de plasticidade e argila com 11%. Aí tá, se o limite de liquidez for 40%, é A2,4. Se for 41, é A2,5. Tá vendo? Então é o tipo de classificação. Isso aqui, pessoal, é uma área muito abrangente, né? Então é grande o estudo. O que a gente faz aqui como professor? Te indica que existem esses métodos e a partir daqui você pega o seu computador e pesquisa mais sobre o assunto, né? A gente tenta dar uma direção, ó, existem as classificações do solo, aí, opa, eu tenho curiosidade sobre a classificação do solo, então vamos lá pesquisar, porque somente na aula você não consegue aprender sobre, eu não consigo passar tudo que tem sobre isso, né? Que é uma área muito abrangente. Se você for pesquisar, você vai ver o tamanho que é essas classificações e quão ramificadas são, né? O solo é uma coisa muito complexa. Aqui também tem, ó. Então,
Olha para você ver, peneira de 10, 40, 200, limite de liquidez, índice de plasticidade, índice de grupo, tipos de material, ó, solos granulares, silt, argilosa, solos mais finos, né? E aí você consegue ver também que esses testes que está aqui nessa tabela é quase os mesmos, né, que está lá no projeto que nós vimos nas aulas passadas, né? É os mesmos testes, né? Dá para ver aqui a granulometria, e depois tem os limites, índices, tipo do material, né? Pode ver que silt e argila são os solos mais finos, né? E você viu que a classificação varia mais até 7, né? Mas aqui está falando, podemos acrescentar a este tipo o A8, que são solos orgânicos, e turfas, aquele solo escuro, né? Preto, como base de pavimentos imprestáveis, né? Quando tem um material orgânico, pessoal, você precisa retirar. O material orgânico não serve para fazer, não tem resistência, né? Ele tem um índice de compressibilidade muito grande. Você aperta e ele afunda pelo grande número de vazios, pelo fato que tem micro-organismos fazendo... como é que eu posso dizer? Um exemplo, uma minhoca. Está ali fazendo, extraindo alguma coisa e criando espaços vazios, né? Ou mesmo os micro-organismos, né? Bactérias. Então ali larvas, e aí cria os espaços vazios e fica compressível. E nós não queremos assentar um asfalto em cima de um solo que afunda, né? Asfalto não, né? Um pavimento. Então aqui está uma relação entre índice de plasticidade e limite de liquidez. Novamente tem um vídeo postado junto com essa aula dos dois índices, né? Você vai ver que é sobre umidade, né? E aí usa lá o Casagrande para fazer os golpes, né? Fica lá rodando aquela manivelinha para o bichinho ficar batendo, né? Eu tive a oportunidade de, durante o meu estágio, estagiar numa empresa que estava fazendo estudos para fazer a pavimentação, né? E aí eu tive a oportunidade de coletar várias vezes e realizar esse limite de liquidez e índice de plasticidade, juntamente com o laboratorista da empresa. Muito bom, muito legal, muito gratificante, dá para aprender muito, é na prática que aprende. Sistema rodoviário de classificação, né? Então, a qualidade de desempenho de um solo como subleito é inversamente proporcional ao índice de grupo. Então, se o índice de grupo for 0, o solo é ótimo, de ótima qualidade, ótima capacidade de suporte. E G20, solo péssimo quanto à capacidade de suporte. Então, quando tem um subleito, pessoal, a gente faz o teste, né, do índice de grupo, que é uma relação entre os índices, né, os limites, e aí você vê. Se for um IG ruim, tem que substituir, fazer um reforço de subleito. Aqui também está uma tabela, né? Ó, solo será classificado no primeiro grupo de encaixe à esquerda para a direita, A1B. Então esse solo aqui tem material mais grosso, né? Ó, materiais granulares 35% ao menos, passando na 200. Quanto à sua origem? O solos pode classificar em dois grandes grupos. Solos residuais, encontram-se no próprio local, que foram os solos residual jovem, saprolítico. Solo residual maduro ou rocha alterada. Houve ali o intemperismo, né, pessoal? Degradou a rocha e ali ficou, né?
E tem os solos transportados, aqueles que foram levados ao seu atual local por algum agente de transporte. Solo coluvionar, solo aluvionar, solo eólico. Coluvionar, pessoal, deixa eu ver se eu lembro aqui, é que foi transportado por águas originais, é a origem da água, tá, pessoal? Os dois aqui é transportado por água. Um é de chuva e o outro é de rio. É isso. Agora eu não estou me lembrando qual é qual. E o óleo eólico foi transportado pelo vento, né? Geralmente quem são transportados pelo vento, mais as areias, né, que estão mais soltas. Agora esse aqui eu não me lembro bem, mas é solo que é transportado por água, né? Erosões, né? Quando chove muito, causa as erosões. Por isso que é feito todo aquele trabalho que você viu no projeto para essa água não transportar esse solo do aterro, né? Por exemplo, das camadas. Olha só, solo residual. Então a pedra está ali, ó, os horizontes, né? 1, 2, 3, 4, né? Horizonte 4 aqui, ó, é a rocha alterada, né? Quanto mais fundo, mais inalterada é a rocha, né? E você sabe, quanto mais profundo é um solo, mais velho ele é, né? Quanto mais alteração, mais velho ele é. Você deve lembrar lá da disciplina de mecânica dos solos, que os solos têm a idade, né? O horizonte, ó, argila, porosa. Aqui em cima mesmo tem a matéria orgânica, né? Você riscava um solo, a superfície é mais escurinha e quanto mais vai abaixando, você vai ter as características próprias do solo, né? O solo residual maduro, a superfície é sotoposto de um horizonte poroso e úmido, e que perdeu toda a estrutura original da rocha-mãe. O solo saprolítico residual jovem é o solo de alteração de rocha, que mantém a estrutura original da rocha-mãe, né? Mas perdeu a consistência, a resistência de rocha. Agora é solo, né? Foi degradado, sofreu as reações de intemperismo. Rocha alterada, horizontes com fraturas e regiões de menor resistência. Existem grandes blocos de rocha matéria. Pessoal, vocês já observaram quando vai fazer os pavimentos? Na última passagem, o pessoal vai tirando aquelas pedras grandes, né? Então, é porque o material da base é um material mais grosseiro mesmo, né? mais bruto. E aí vem aquelas rochas grandes, e aí não há uma compactação boa com aquelas rochas grandes. Então é retirada, né? Se você caminhar no loteamento aqui no Ouro Preto, você vai ver as beiras do pavimento cheio de pedra, porque eles foram retirados, porque o material de base é um material grosseiro, né? É quase como é que chama? Pedregulho, né? Olha aí, ó. Dá pra ver, pessoal, aqui um perfil, né? Claro que esse aqui não foi cortado agora, parece um barranco, mas eu tenho um material orgânico por cima, né? Vegetação, e logo abaixo já tem o solo residual, né? Que você vê que esse solo aqui é um solo que está aqui há muito tempo, ele não foi trazido para cá, não foi transportado, né? É um solo que ele originou da rocha-mãe nesse local e aí ficou. Olha os solos residuais saprolíticos, né? Dá para ver também barrancos, né? Aqui dá para ver até com a ação de... teve um aqui que já foi para o transportado, né? Passou a água aqui, já levou algumas partes. Aqui foi escavado por uma PC, parece, né? Pela marca. E dá para ver que legal a divisão dos horizontes, né? Olha só, um solo mais escuro e para baixo um solo que arremete para
um quartzo, parece, um feldspato. Feldspato não, que é escuro, né? O quartzo, que é mais claro. Um material diferente. Solo residual de rocha alterada. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, a rocha tá um pedregulho grande aqui ainda, né? Onde a PC tá em cima. E do outro aqui, ó, tem umas manchas bem características mesmo aqui, que ainda tem a rocha sã, né? Tá sofrendo agora a alteração. Solos transportados, tem o coluivar, aluivar, eólico e drift. Solo transportado por geleiras. Olha aqui sim, pessoal. Ação da gravidade. Aqui, água fluvial. Fluvial, água de rio, né? Se fosse pluvial, seria água de chuvas. Ação da gravidade aqui, pessoal. Eu estava dizendo sobre água de chuva. Sim, água de chuva ajuda nisso aqui, né? Vai entrando nas bordas, ou mesmo a enxurrada traz o solo, sim. Então, o coluivar é mais a água da chuva e o aluivar, a água fluvial. Eólico, né? Pelo vento. Olha aqui, ó. Então, ó, solo transportado. Dá para ver que o solo tem uma mistura grande uma mistura grande de horizontes. Nem é horizonte por ser um solo transportado, né? Mas dá para ver na imagem da direita, coluivar e residual. Olha para você ver a diferença. O residual está ali já implantado. O coluivar é um solo mais solto, né? Que você vê uma profundidade maior com raízes, né? Que não acontece no solo residual, porque as raízes não penetram tão fundo assim normalmente, né? Alguns tipos de vegetação sim, mas a maioria não. E aí, esse solo coluivar tem marcas por todo o horizonte, profunda, né? Porque ele foi transportado para cá, então já veio com uma certa característica. Ó, solos transportados aluivar, né? A água do rio, né? Então vai criando essa, por exemplo, aquelas areias de praia é um solo aluivar. Por quê? A água que trouxe vai jogando nas laterais, né? E às vezes você consegue observar até uma mudança de curso de rios, né? Porque a água vai jogando para um lado, daqui a pouco ela muda de direção, né? Ou passava de um lado do barranco, passou a passar do outro, né? Uma mudança, porque ela vai transportando o solo, vai causando ali uma aglomeração, né? E aí ela muda o curso. Olha que legal essa imagem, é uma pedra ali que resiste. Eólicos, né? Eu queria falar as dunas, né? Dunas, deserto, nordeste, solos transportados, maioria areias, né? Que são um material mais solto. Aqui, os drifts, né? Olha só, transportado por geleiras. Eu nem sei falar sobre isso porque realmente não é nossa não está na nossa presença, né, no cotidiano nosso. Olha só as classificações MCT, miniatura, compactado, tropical. Comportamento peculiar do solo tropical. Solo tropical é laterítico e saprolítico. Solo superfície. O solo superficial típico de partes bem drenadas, né, esse é o laterítico, de regiões tropicais úmidas. Solo residual intemperizado com condições tropicais de risco, rico em minerais de argila, compõe a camada superficial, camada de horizonte laterítico. Então, esse nossos solos para cá é bem dessa característica, né? São solos bons, uns solos com alta capacidade de suporte, elevado teor de óxido de hidróxido de alumínio,
Estes últimos normalmente fazem o recobrimento ou ligações entre argila, minerais e presença de quartzo, né? Quartzo é o componente da areia, o que degradado o quartzo vira areia, né? É resistente à intemperização. Você vê que a areia ela se degrada, só que ela fica uns grãos ainda, né? Ela não vira pó de uma hora para outra, assim, ela é resistente a essa quebra. Quando compactados, apresenta elevada resistência, baixa permeabilidade e baixa deformabilidade. Então, eu disse, ótimo solo de suporte. O saprolítico resulta em decomposição ou degradação in situ da rocha, mantendo ainda a maneira nítida da estrutura de rocha que lhe deu origem. Geralmente, corresponde à camada mais profunda do perfil tropical. Podem predominar outros argilominerais como a ilitimolinita e minerais primários de zona ou menos intemperizada. Importante, os minerais nestes solos não encontram recobertos por óxidos e hidróxido de ferro e de alumínio. E aqui a diferença, né? Olha só. O laterítico é um solo mais escuro e mais superficial, né? E o saprolítico parece que é um solo mais profundo. Pessoal, é isso, né? Busque ouvir e depois pesquisar mais a fundo todos esses temas. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau.